Olá pessoal, hoje estou aqui com mais uma análise e desta vez é uma análise dupla e vou-vos falar de duas boxes Android da Sunnyvale, a T95 Pro e a T95K Pro. Isto vai ser uma análise um bocado diferente, claro que eu vou falar na mesma das duas, mas depois no fim só vou mostrar os testes de uma, isto porque elas, como puderam ver no unboxing, e o link vai aparecer aí se não o viram, elas por dentro são boxes que são exatamente iguais. Por acaso é uma coisa inédita, nunca tinha visto na mesma... Já tinha visto clones, ou seja, duas marcas diferentes terem o mesmo tipo de box com caixas diferentes. Agora nunca tinha visto na mesma marca fazerem duas versões diferentes de caixas e por dentro ser a mesma coisa. Simplesmente tem modelos diferentes em termos de terminologia, uma é U e a outra é K. E o que é que eu tenho a dizer? Em termos de caixa externa, a T95U Pro tem muito melhor aspecto. Apesar de ser vermelha, não ser a minha escolha preferida de cor para uma box, ela tem uma caixa em alumínio. Em termos de base, não fica em contacto com a base onde vocês colocarem. É claro que aqui estes pernos poderiam ter algumas borrachas para agarrarem melhor à superfície. No entanto, em termos de arrefecimento, vai se comportar melhor porque a caixa dá melhor para isso. Agora, em termos de aspectos negativos, o que é que nós temos? A caixa em alumínio faz com que o Wi-Fi seja pior, e isto pior em relação à capa. Em termos do Wi-Fi, esta box eu só aconselho a utilizar até cerca de 5 metros do router. Não se deve utilizar mais do que isso. Além disso, com a ROM original da T95U Pro, tentei que tinha problemas com a Netflix, ainda não havia nenhuma atualização para resolver. É claro que depois podemos alterar alguns ficheiros, porque ela tem a root, portanto podemos alterar alguns ficheiros para poder corrigir essa situação. De resto, depois quando testei a T95 Pro, ou seja, quando testei esta, tem assim um aspecto, eu acho que tem um aspecto mais infantil, parece uma caixa feita de Legos. É claro que depois depende tudo do gosto. No entanto, como tem uma caixa em plástico, em termos de Wi-Fi comporta-se muito melhor que a gêmea. Vamos dizer que são gêmeas porque elas por dentro são iguais. No entanto, quando eu comecei a experimentar esta ROM, vi que estava ligeiramente mais otimizada. Então, aqui é o que é que vem que eu gosto de fazer às vezes diferente nas análises, que não é só falar do bom e do mau de outro, também de uma forma para quem já tiver uma destas, como é que a pode otimizar. Na descrição do vídeo depois podem encontrar o link. Eu no fórum do FreakTab descobri o firmware desta box e então apliquei esse firmware nesta box. Em termos de otimização elas agora estão iguais, é claro que o Wi-Fi numa é pior do que na outra, mas em termos de comportamento estão exatamente iguais e é por isso que eu decidi fazer também a análise em conjunto. Não valia a pena estar a fazer duas análises, tendo em conta que muda a caixa, mas depois o interior é igual, isto tendo em conta que depois vocês também, se já tiverem uma destas, vão estar à vontade para poder flashar a ROM desta nesta. Portanto, esta quando eu ligo, agora em vez de dizer T95 Pro, diz T95K Pro. Agora do ponto de vista global, ou seja, falando das duas, tendo em conta que as duas têm a mesma ROM, em termos do código não vou ter nenhum problema em especial, só que aqueles formatos que eu costumo testar mais puxados é que dão problemas, mas isso é das S912. Em termos de Netflix, Nós TV, TV Vodafone também dá sem problemas. É claro que o Netflix é em SD, também comportam-se bem com os tipos de jogos que eu já experimentei noutras boxes, não temos nenhum problema nesse sentido. Em termos de áudio, se quiserem utilizar um amplificador, vai passar bem o DTS e o Dolby Digital apenas. No entanto, precisam de fazer um pequeno fix, que também já fiz um vídeo tutorial sobre isso, para corrigirem a questão de 10 em 10 segundos falhar. Mas pronto, isso é o que eu estou a dizer, não são defeitos só destas boxes. Em relação a estas boxes, o que realmente posso indicar como defeito, neste caso desta, depois de aplicar a ROM igual àquela, é o Wi-Fi. Caso contrário, seria o Wi-Fi e o Netflix. De resto, tudo se comporta bem. Nesta, não tenho assim nenhum defeito muito especial a apontar. O Wi-Fi é melhor que esta, mas não é assim muito melhor. Em termos de 2.4G, se calhar até 10 metros até se consegue comportar bem, nos meus testes comportou-se bem, mas em termos de 5G comportam-se as duas de forma fraca. Em termos de design, gosto muito mais do design desta caixa, além disso temos um botão físico e esta acaba por ter um design diferente, mas é uma box mais propriamente normal. Elas as duas têm um mostrador na frente em que depois vai-vos indicar as horas, mas isso também acaba por ser estético. Não sei se costuma ser muito útil vocês terem as horas nas vossas boxes. As duas têm HDMI SEC, têm root,
E julgo que do ponto de vista prático em relação às duas seja isto. Eu acho que cada vez se nota mais que existe preocupação em o básico funcionar bem. Não tenho detectado assim nada de especial. É claro que existem sempre aqui estes pequenos acertos que podem ser feitos, e nesse sentido é que eu também aos poucos tenho deixado alguns tutoriais para melhor dominarem as vossas boxes. Julgo que esteja assim tudo dito, então. Como sempre, qualquer questão, deixem nos comentários, subscrevam o canal para continuar a receber novidades e até à próxima! Quest. You broke my heart. I know. You forgot me on Earth. I know.
a crescer menos agora do que em 2015. Não podemos confundir a estabilidade, que é uma coisa instrumental, com a confiança sem a qual o país não cresce. E, infelizmente, apesar do fogotório que para aí vai, a verdade é que o país está a crescer menos do que o ano passado, quando eu era Primeiro-Ministro. As nossas exportações não tiveram um significado. O presidente do PS acusou o governo de estar a falsificar a negociação com os parceiros. Passos Coelho considera que não vai haver contestação porque o governo já decidiu sobre o salário. Do gato de Mourão queimado numa festa. Falsificação da concertação social. Não vai haver concertação nenhuma, portanto, o governo já decidiu, é o que isto quer dizer. E, portanto, vai perguntar aos parceiros se eles querem.
uma ROM, quer seja pelo cartão SD,